Olá, pessoal, bem-vindos ao Cron TV e Filiadas, bem-vindos ao Conexão X. Eu sou Cris de Pascoal. E eu sou Cris Lantin. Estamos aqui hoje com Rogério Guzzi, profundo conhecedor teólogo, profundo conhecedor da Bíblia, e nós vamos saber hoje, pessoal, e a Bíblia tinha razão? Hoje nós vamos falar da guerra com anjos. Tudo bem, Rogério Guzzi? Seja bem-vindo ao Conexão X. Uma honra estar contigo nesse programa. Tudo bem, Cris? É um prazer estar com vocês. Lantin, um prazer estar com vocês todos. Um prazer estar com os nossos internautas. Que essa live possa ser realmente uma live abençoada, onde a gente consiga uma conexão X, né, no coração de cada um daqueles que nos ouvem. Amém. Que assim seja, Rogério. Obrigada. Nós faremos uma série com o Rogério Guzzi. O Rogério vai estar praticamente toda semana conosco, esclarecendo esses temas, porque nós queremos entender o que está acontecendo. Rogério, por que esta guerra com anjos? O que isso quer dizer? Conta pra gente. Bom, Cris, talvez seja interessante, né, situar as pessoas que estão nos ouvindo. Eu não sei se o teu público está acostumado a ter a Bíblia como uma norma, né, para dirimir algumas dúvidas. Particularmente, eu, Rogério, entendo que a Bíblia ela é soberana. De fato, o que eu tinha que questionar dela, eu já questionei, tá? Então, assim, para mim, a Bíblia realmente, ela está acima de qualquer escrito. É claro, né, Cris, eu ouço muito a pessoa dizer assim, mas foram homens que escreveram. Bom, e o que não foi que homens escreveram, né? Eu me recuso a acreditar que um cavalo tenha escrito algum livro, né? Então, foram homens que escreveram. A diferença é que a Bíblia, ela se põe à prova, ela não está aí resistindo todos esses milhares de anos por acaso, né? Não é por acaso que ela está aí. Uhum. E, assim, né, eu coloco e vou colocar a Bíblia sempre como uma regra para o que a gente vai estar aplicando aqui. Inclusive, Cris, a tua primeira pergunta, né, por que luta com os anjos? É bíblico, né? Você não vai conseguir encontrar um escopo para esse assunto em outro local, pelo menos não com a segurança que você encontra na Bíblia, né? E sobre esse assunto, né, nós encontramos na própria Bíblia dizendo, né, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Então, veja bem, Cris, o que a gente encontra biblicamente, e isso, para esse tempo que nós vivemos, Cris, vale ouro. Né? Uhum. Você saber que a tua luta não é contra carne e sangue, porque, sejamos francos, Cris, quando nós olhamos hoje os senhores do mundo, quando nós vemos o que eles estão fazendo, quando nós vemos o que estão fazendo os líderes governamentais, quando vemos o que estão fazendo as chamadas lideranças da saúde, quando nós vemos o que estão fazendo todas essas pessoas, Cris, é de uma maldade inimaginável. A gente, Cris, o nosso grande problema, como pessoas comuns que aprenderam a amar o seu semelhante, que aprenderam a amar as pessoas, a gente não consegue nem imaginar a maldade dessas pessoas, entende? Não consegue. É por isso que nós temos dificuldade. Você fala para as pessoas algo, elas dizem, não acredito. Elas não acreditam porque elas não conseguem conceber a maldade dos senhores do mundo. E não estão nem aí para o ser humano. Não estão, Cris, né? E aí, francamente, Cris, eu hoje até evito de ver, por exemplo, declarações do Supremo. Eu evito de ver declarações de políticos como Renan Assis, Omar Aziz, perdão, Renan Calheiros. Eu vou citar nomes, porque, Cris, senão as pessoas não entendem, fica tudo no ar. Né? Essas pessoas são de uma maldade que é inimaginável, repito. E quando você olha para isso tudo, Cris, você desanima. Você diz, não, então tem que jogar toalha. Você olha para isso, eles afloram em você um sentimento de maldade, em você. É verdade. Cris, eu não tenho dúvida, Cris e Lantin, eu não tenho dúvida que nós vamos encontrar muitos brasileiros hoje torcendo para que morram esses políticos, torcendo para que morram esses juízes,
É só olhar a internet, eles estão torcendo. E isso jamais deveria brotar no coração do ser humano. Mas você vê a maldade deles e você vê que o país estaria muito melhor sem eles. Muito melhor. Sem dúvida. E aí você pensa, né? Você pensa, mas eu já vi gente me dizendo, Rogério, será que não vai aparecer um louco com uma bomba no corpo para ir lá explodir aquilo tudo e acabar com aquele povo lá? Veja, eles estão aflorando não só a maldade deles, mas eles estão aflorando a maldade deles em nós. Brasileiros que querem o melhor para o país, que pensam no ser humano, que se importam com o ser humano. E aí, Cris, se levanta poderosamente um Deus dizendo assim, Cris, Lantim, Rogério, todos vocês, por favor, me escutem. A luta de vocês não é contra carne e sangue. A luta de vocês não é contra esses senhores do mundo. A luta de vocês não é contra esse povo todo, não. A luta de vocês é contra demônios, é contra anjos caídos, é contra esses anjos maus que estão conduzindo essas pessoas a isso. Então, no final das contas, Cris, você olha para isso tudo e diz, bom, então, o que eu faço? Bom, primeiro é você entender que a tua luta é, de fato, contra anjos, contra principados e potestades, contra anjos caídos. E contra eles, não, vocês não têm chance. Vocês não têm chance, eles são muito mais inteligentes, eles são muito mais poderosos, são muito mais fortes. Cris, um anjo caído qualquer tem 200 vezes nossa força vital, não tem como combater com ele. E aí qual que é a você diferença, vai... Rogério, de potestades e principados? Potestades são os anjos de poder, são aqueles anjos querubins que têm como seu dom, por assim dizer, recebido de Deus um dia, porque eles receberam tudo de Deus e foram expulsos pela sua maldade, né, pela sua desobediência. As potestades são os anjos de poder. Potestade é poder. E os principados são aqueles que governam essas coisas. São aqueles exatamente que dirigem os governantes. Como governantes que são, por sua vez, eles governam esses principados. Por isso, são os que dirigem os governantes, que estão atuando no coração e na mente deles. Então, os anjos caídos emprestam poder e emprestam esses principados a esses homens, entende? No final das contas, Cris, todos esses senhores do mundo, embora pensem que estão dominando, eles são marionetes na mão desses anjos poderosos caídos. E aí, Cris, nós precisamos nos aliar aos anjos de Deus. E aí nós estamos seguros, porque os anjos de Deus são mais poderosos que esses anjos caídos. Certo. Rogério, você coloca aqui, o texto, ele diz que a luta está nos lugares celestiais, mas a gente está na Terra. Então, como explicar isso? Boa pergunta, Lantim, né? O texto realmente diz, né, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Perfeito. Agora, como entender isso? A Bíblia é tão fantástica que ela te coloca o tempo todo em indagações, né? Por exemplo, Jesus te responde uma pergunta, Deus te responde uma pergunta, mas já coloca uma nova indagação. Por quê? Porque ele quer que você esteja, se posso dizer assim, em uma conexão X. Deixe-me colocar a conexão X com uma conexão com Deus, tá? Me permita colocar assim, tá? Então, você entra em conexão com Deus, e Deus agora, alguns creem, né, numa força espiritual, né? Eu creio num ser celestial mesmo, nesse Deus maravilhoso. E no momento que você tem essa conexão X com ele, ele começa agora a tratar você como um verdadeiro amigo. Porque até então ele respeita teu livre-arbítrio, né? Mas aí chega um momento que ele realmente te considera como um amigo e ele te dá coisas que a outros ele quer dar, mas não pode. Por quê? Porque ele respeita o livre-arbítrio. Você diz, não, senhor, o senhor não é meu amigo. Ele respeita, né? E por assim dizer, ele fica na dele, né? Até o momento que você diz, eu quero. Bom, sobre a tua pergunta, Lantim, né, a resposta está em Jó, no capítulo 1, versículos 6 a 9. Eu vou ler só um pedacinho, né, para a gente ser didático e rápido. Diz assim, ó. Num dia em que os filhos de Deus, veja bem, filhos de Deus, e aqui não são anjos, os filhos de Deus são todos os seres criados por Deus que estão ao seu lado. Então, por exemplo, no momento que a Cris aceita a Cristo como salvador dela, ela é uma filha de Deus, e é considerada pelo céu como uma filha de Deus, assim como todos os outros planetas criados por Deus, que estão sobre a égide de Deus, sobre o governo de Deus.
A Terra é o único local do universo onde o pecado aflorou e o diabo tem, por assim dizer, alguma incidência, ok? As outras terras, ele não tem esse domínio, não tem. Ele até vai, ele procura, né, enganá-los, mas ele não tem mais chance com eles, porque eles já o conhecem, né? Bom, e diz, então, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar a esperança do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, em uma região celestial, foi feita uma reunião, e os filhos de Deus foram até lá, e entre eles foi Satanás. E daí, lhe pergunta, Satanás, de onde vem? Quer dizer, o que você está fazendo aqui? E ele diz, eu venho de rodear e cirandar a terra. E Deus agora diz, viste meu servo Jó, ou seja, Deus está dizendo, o meu servo, o representante meu, né, na terra é Jó, não é você. Você não devia estar aqui, certo? Por quê? Porque ele vai como se representasse a terra. Foram os outros representantes dos outros mundos e veio entre eles Satanás. Não, eu represento a terra. E Deus não o reconhece como representante, mas, né, faz a pergunta para esclarecer-nos. Isso é para nós, é para a gente entender o que estava passando lá. E daí ele disse, você viu meu servo Jó, como é fiel diante de mim? E aí Satanás diz, claro, você dá de tudo para ele, em outras palavras. E aí Deus lhe diz, então vá, pode tirar o que ele tem, mas não o toques. Então Deus agora autoriza, permite que o diabo venha, toque, e aí a história você já conhece, né? Ele só não acabou com Jó, ele matou todos os filhos, ele tirou o gado, ele tirou o que ele tinha de agricultura, ele acabou com tudo que Jó tinha, só não pôde tocá-lo. E daí, no outro momento, ele volta e diz, tá vendo? De onde vem? Rodear e Santa, viu meu servo Jó? Claro, você não me deixou tocar, então vai tocar. Agora vem úlcera, vem de tudo. Isso apenas mostra, né, que a nossa briga é com quem? É com ele. E nas regiões celestiais, porque é lá que ele vai para nos acusar. Então ele vai lá e diz assim, tá vendo a Cris? É claro, a Cris te serve porque tá tudo bem com ela. Daí Deus em algum momento diz, não, pode ir lá tocar no que ela tem. E aí é que começa a luta. Aí é que começa a ver quem é quem. E, infelizmente, o inimigo, Cris, tem enganado tantas pessoas que as pessoas vão aos montes para a igreja para ganhar dinheiro. Imagine só agora o diabo lá subindo e dizendo, tá vendo ó, esse povo tudo aí, ó? Claro, você não tira o que eles têm, agora Deus diz, vai lá e tira tudo. Essas pessoas sairiam a debandada da igreja, porque o Deus delas é o dinheiro. Elas não entenderam ainda, né, que o verdadeiro Deus nosso não é um banqueiro, ele não veio para dar dinheiro para ninguém, não. Ele veio para salvar o ser humano dessa luta violenta que está aí. Lantim, sei se respondi a tua pergunta. Sim, deixa eu só fazer uma outra pergunta em cima disso. Você coloca, e eu acho que bem colocada a questão de a gente aceitar Deus, né? E a gente se torna filho de Deus. Então, se eu estou entendendo certo, aceitar Deus, não necessariamente a gente precisa estar dentro de uma igreja. É nós com Deus, correto? Perfeito. Para você ter ideia, Lantim, né? Assim, todos nascem criaturas de Deus. No momento que você aceita Cristo como seu Salvador, aceita Deus como um pai, né? Você passa a ser um filho de Deus, óbvio. Ele não vai te adotar sem que você diga eu quero ser adotado, entende? E o que você colocou vai além disso. Eu não preciso estar numa igreja para ser um filho de Deus. Na verdade, estar numa igreja hoje é até perigoso você se tornar um filho do inferno. Certeza. A Bíblia, Lantim, é assustador isso, mas Jesus diz assim, falou isso para os pastores da época, vocês percorrem o céu e a terra atrás de um prosélito, um cabresto, alguém que diga amém a tudo que vocês dizem. E ele diz, quando vocês o encontram, vocês o transformam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Olha que pesado isso, né? Então, hoje as igrejas são fábricas, na sua esmagadora maioria, as igrejas são fábricas de filhos do inferno. Tristemente. Você hoje, numa igreja, você tem 99% de chance de não conhecer o Deus verdadeiro. E o que é pior, conhecer um Deus falso que vai atrapalhar a tua caminhada para conhecer o Deus verdadeiro. As igrejas atuais viraram bem aquela coisa, né, Rogério? Deus é lucro nessas igrejas e templo é dinheiro. Virou o SUS espiritual, aonde o pastor é um grande lobo que come as próprias ovelhas e leva todas elas para um abismo. Estou certo ou não, Rogério? Sim, perfeito. E veja, o livro do Apocalipse, inclusive, fala de um tempo em que as igrejas estariam repletas de demônios.
Para imaginar. Então, há um erro crasso que se imagina que as pessoas que estão caindo nas igrejas estão caindo no poder, pelo poder de Deus. Isso é absurdo. Jesus veio levantar as pessoas, não veio derrubar ninguém. Não tem cabimento você ficar derrubando as pessoas, não tem sentido isso. Entende? Ele veio para levantar os caídos. O diabo se diverte nessas igrejas porque estão empestadas de demônios e os pastores não têm força para expulsá-los de lá. Os pastores estão achando que estão expulsando demônios, os demônios estão rindo, estão dançando lá dentro, estão fazendo a maior festa. É triste, mas é real. Vídeos, né? É verdade, concordo. A gente vê isso claramente nos vídeos do YouTube, nas programações, nessa questão de finanças, que eles pedem para que se entregue tudo para eles, financeiramente, enquanto, na verdade, a relação nossa com Deus é particular e de atitude diante da vida, né, Rogério? Sim, e Cris, apenas complementando o que você diz, Jesus disse que o diabo vem como anjo de luz. Então as pessoas estão achando que o diabo vai aparecer nas igrejas com tridente, com chifre, cuspindo fogo. Ele é um anjo e é um anjo bonito. Então o que ele faz? Tem uma boa oratória também, né? Ele tem uma boa oratória. Não tenha dúvida disso, ele foi escolado no céu. Né? Ele enfrentou Jesus na oratória, com a Bíblia. Quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, ele disse, tu é o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele citou a Bíblia. Você acha que ele conhece pouco da Bíblia? Ele sabe o poder que a Bíblia tem. É uma pena que nós aqui não saibamos o poder que tem a Bíblia, porque Jesus enfrentou o diabo com a Bíblia. Jesus disse, está escrito, ele citou a Bíblia para poder vencer Satanás. Se você não conhece a palavra de Deus, você cai, você é enganado. E olha que é muito fácil ser enganado por esses abutres aí que estão dentro das igrejas. A própria igreja, a gente sabe que tem uma conexão muito grande com esses seres. Tem o adenocrome aí que a gente sabe que é utilizado para magia negra. Mas a gente vai chegar lá, Rogério, que tem mais uma pergunta. Então, entendendo bem, Rogério, existem anjos bons e maus. Como fazer aqui para se ligar aos bons? Explica passo a passo para o nosso internauta. Ok. No livro do Apocalipse, no capítulo 12, vou ler os versículos 3 e 4 para situar isso, tá? Sempre é bom a gente ler, porque daí a pessoa pode até dizer, não concordo com o Rogério. Bom, não vai concordar com a Bíblia também, porque o que eu cito é o que está escrito, né? Bom, diz assim, né? Viu-se outro sinal no céu, era um grande dragão vermelho. Na Bíblia, o dragão vermelho é Satanás. O dragão é Satanás, né? E o dragão aqui se apresenta vermelho porque neste momento ele já está completo de pecados. Vermelho na Bíblia é pecado, tá? Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a lã. Então, ele se apresenta agora cheio de pecados. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Não vou entrar aqui agora porque nós iríamos muito longe nessa questão. Né? E diz, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Então, Satanás, quando foi expulso do céu, Cris, trouxe a terça parte com ele, tá? Ele trouxe a terça parte dos anjos do céu com ele. Esses anjos que eram anjos bons, tornaram-se anjos maus. Então, nós temos, com toda a segurança bíblica, terça parte de anjos caídos, né? Ou seja, uma parte de anjos caídos e 2 partes de anjos bons. Então, os anjos bons não só são mais poderosos, como são em maior número. O que, novamente, nos dá, até por questão numérica, vale a pena estar do lado dos anjos bons. Né? Claro. Agora, a grande pergunta, Cris, e é fantástica que você faz, é como saber? Como é que eu vou saber? Não tem outro jeito, Cris. Os anjos maus se tornaram maus porque resolveram desobedecer a Deus. Então, a primeira segurança está em obedecer a Deus. Não tem jeito, Cris. Se você não obedece a Deus, você está nas garras dos anjos caídos. Isso não quer dizer que eles têm autonomia para te destruir, mas eles vão te enganar, sim ou sim. E voltamos, Cris, ao deserto da tentação. Veja, Cristo está ali 40 dias jejuando. Cris, o que apareceu para ele não foi um demônio. Não foi um demônio no sentido de um sujeito, entende? Feio, carrancudo, como falei, com tridente, com cuspindo fogo. Não, ele estava orando ao Pai. E agora aparece um anjo lindo
e veio como quem veio ajudá-lo. Imagine, Cris, você fazendo um jejum de 3, 4, 5 dias, pedindo a Deus ajuda por um problema, e você está lá no teu quarto sozinho, aparece um anjo maravilhoso na tua frente, Cris. Maravilhoso. O quarto se enche de luz, e ele vem e começa com uma voz muito bonita, muito mansa. Cris, você orou e o Pai me enviou para te ajudar. O que você precisa? E aí você fica olhando, e ele, né, diz assim, olha, Cris, mas eu preciso ter certeza que você é uma filha de Deus, né? No caso de Jesus. Faz um milagre para me provar. E aí ele disse, você é um filho de Deus, etc. Então, ele vai pela palavra tentar te enganar. E veja que ele diz, né, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come, porque está escrito. Né? Depois ele diz, e Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus em vão. Ou seja, pela palavra. Cris, não tem jeito, é a palavra que vai te dar sabedoria para saber se o anjo que está sussurrando na tua consciência faz isso ou não faz isso, é de Deus ou não. Convenhamos, existem anjos que são até meio que, digamos assim, inocentes, né? Ele chega para Cris e diz assim, Cris, ó, o cara deixou cair a carteira e pega para você, ele não viu. Você já sabe que é um anjo caído, entende? Não é a tua consciência. Aí é o anjo caído dizendo, pô, ele não viu, não, você não está roubando, você está só pegando. E aí vem aquela outra vozinha na consciência dizendo, Cris, você sabe, é dele, devolva. Agora já começou a luta contra as potestades, entende? Um anjo dizendo, fica com a carteira, Cris, ele não viu, você não tem culpa. E o outro anjo dizendo, devolva, Cris, você sabe que é dele, você sabe que é certo, não é? Se você devolver, venceu o anjo bom em você. Se você perder, venceu o anjo mau em você. E gradativamente, Cris, à medida que você vai ouvindo o anjo mau, vai ficando mais rouca, por assim dizer, a voz do anjo bom. Você vai ouvindo cada vez menos ele. Olha que interessante que o Rogério falou. Interessante. Você falou uma coisa interessante. Deus, então, não é religião. Deus é uma relação. São as inter-relações com o planeta, com as pessoas, nas atitudes do dia a dia, que a gente diz, então, se estamos ligados aos anjos bons, aos anjos ruins. É isso, né, Rogério? Perfeito. Não é, olha, religião, Cris, nunca foi igreja e nunca vai ser. Religião vem do termo religar. O homem é criado por Deus, é colocado no jardim do Éden, ele agora está conectado, ele está numa conexão X com Deus. O que acontece? O diabo vem e intercepta essa conexão, fazendo com que ele desobedeça. E agora essa ligação foi cortada, e agora Deus vai trazê-lo novamente de volta, mas através de Cristo agora. Entende? É preciso que um ser humano que possa dar as mãos a Deus, alcance também as mãos para nós. Então, por assim dizer, com a sua divindade, Cristo alcança o Pai, e com a sua humanidade ele alcança a nós. A Cris, a Lantim e todo ser humano. Ele morreu por todo ser humano. Isso é um fato, inclusive, histórico, Cris. Ok? Maravilha. Sim. Maravilhoso. Então, só para completar isso, né? Religião vem do termo religar. Em Cristo nós somos religados a Deus. Isso quer dizer religião. Nunca foi, repito, e nunca vai ser uma igreja. A pessoa diz, Rogério, que religião você pertence? Como assim? Não existe eu pertencer a uma religião. Ou eu estou religado a uma conexão X, ou eu estou desligado de uma conexão X, nesse caso, conexão com Deus. Perfeito. Rogério, eu tenho uma dúvida. Muitos defendem a ideia de que os anjos tiveram relação com mulheres, né? E daí apareceram os gigantes na Terra. Você concorda com isso? Bom, Lantim, em primeiro lugar, deve ficar muito claro que Deus não permite relação que não seja uma relação de comunhão entre homens e mulheres, certo? Não existe isso de relação sexual, de coito, entre anjos e mulheres. Até porque, você imagine só, Lantim, um anjo com seus 4 metros e pouco. Um anjo desse fazendo relação sexual com uma mulher com seus 1,80 hoje. Absurdo. Né? Ela não teria nem condições de gerar um ser desse no seu ventre. Não cabe, entende? Pelo poder.
uma criança dessa teria um poder, você imagina um anjo com 200 vezes nossa força vital. Essa criança agora com 3 meses de feto, ela daria um pontapé, ela abriria a barriga dessa mulher. Isso é impensável, é que as pessoas não conhecem, então pensam isso. Agora, isso tem base num texto bíblico mal entendido, Lantim, que é de Gênesis 6. Eu vou ler só um pedacinho do capítulo 2 para citar de novo as pessoas. Diz assim, ó: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aí diz assim, ó: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, qual é a confusão que se faz? Filhos de Deus, não diz aqui anjos, entende? Se dissesse anjos, eram anjos. Deus não é um Deus que conta as histórias pela metade para a gente, que faz confusão. O texto diz, os filhos de Deus. Então, o que aconteceu? Quando Adão gera Sete, gera Caim, gera Abel, Abel morre, Sete resolve seguir os caminhos de Deus. Sete é um filho de Deus, e gera filhos e filhas. E Caim passou a ser o que a Bíblia chamaria de filhas dos homens e filhos dos homens, porque ele não aceitou a Deus, ok? Então agora nós temos os descendentes de Caim, que são filhos dos homens e filhas dos homens, e os descendentes de Sete, que são os filhos de Deus e as filhas de Deus. Chegou o momento, eles estavam separados, chegou o momento que um infeliz Rogério na vida, que era um filho de Deus, olhou para uma filha de Caim e achou ela extremamente bonita, como Sansão, que era um filho de Deus, e gostou de Dalila, que era uma das filhas dos homens. Você viu a confusão que houve quando Sansão, né, ficou com ela. Porém, esses filhos de Deus eram muito poderosos, porque eles se mantiveram ao lado de Deus, assim como os anjos de Deus são mais poderosos que os anjos caídos. Então, os filhos de Deus eram homens poderosos, sábios, inteligentes, fortes, mantiveram uma força vital maior. Só que quando eles ficaram com as filhas dos homens, aí geraram os chamados gigantes, porque não é que eram gigantes que eram muito maiores, que eram, eles eram gigantes porque eles estavam entre meio os filhos de Deus, que eram grandes, mas ao mesmo tempo eles eram maldosos. Nós chamaríamos muito melhor esses, os valentes eram os maldosos. Por quê? Porque os filhos de Deus, embora poderosos, eles não seriam chamados valentes porque eles não se prevaleciam dos outros. Esses eram os valentes como Nimrod, como Caim, que matava por qualquer coisa. Esses eram chamados valentes. O chamado valente, na Bíblia, não tem esse sentido positivo que nós temos hoje, tá? Eram homens maus, por assim dizer, só que com uma força, agora, emprestada dos filhos de Deus, que fazia com que eles fossem muito mais perigosos. Valentes seriam homens perigosos e maldosos. Não sei se me fiz claro, Lantim. Perfeito. Perfeito, Okay? Me trouxe uma clareza, assim, gigante. Só para esclarecer uma outra coisa, Lantim, de forma rápida, tá? Esse é um conceito que os mormons defendem, tá? Por conta do anjo Moroni, que é um anjo caído, que eles pensam que é o anjo de Deus, que ensinou um monte de mentira para eles, e eles infelizmente seguem. Tá? E também tem o princípio da filosofia também, né? Dos templos dos deuses, que os deuses, né, se misturaram com os humanos, né? Tem um pouco a ver com isso também, não tem? Não, tem dúvida, né? O engano é assim. Então você pega, por exemplo, Thor, que é uma mitologia de um semi-humano, que é de uma mistura, né, de Odin com uma mulher humana. Essa mitologia, ela está presente em tudo. Quer dizer, o diabo, ele começa, né, com o engano dos anjos e ele vai avançando, na verdade, né? Tudo isso é uma mitologia contrária à versão bíblica, que eu defendo que é a correta, ok? Certo, perfeito. Rogério, nós falamos em alguns programas, eu quero conversar aqui com você rapidinho para a gente dar nos nossos momentos finais, mas eu acho que você deve deixar bem claro isso, porque nós vamos voltar com você para entender um pouco mais se a Bíblia tem razão, como você diz, eu acredito que tenha. Atualmente, nós estamos vendo o planeta de ponta cabeça. Em que momento da Bíblia que nós estamos? Estamos no Apocalipse? Nós estamos no Apocalipse e nós estamos nas cenas, entrando no último capítulo do livro de Daniel. Para que as pessoas entendam, Deus deu para Daniel
uma profecia que abrangia o início das nações até o fim delas, tá? Para ficar bem claro para o ser humano, uma linguagem humana. Então, nós estamos entrando no capítulo 12, ainda não entramos, estamos quase entrando no capítulo 12, que é o último capítulo, que é o fim do fim profético. Apocalipse é a revelação das profecias. Então, o Apocalipse, Cris, nós estamos vivendo o Apocalipse, mas ele é a revelação das profecias e, mais do que todas, de Daniel 12, que a gente pode entrar, se você quiser, no próximo programa, mostrando como Deus contou essa história e como ele contou o surgimento dos senhores do mundo que estão aí e é bíblico. Cris, para nós que estudamos a Bíblia, os senhores do mundo não são novidade nenhuma, nós só esperávamos eles aparecerem, porque a gente já sabia que apareceriam um dia. Então não há novidade e a gente sabe, inclusive, o fim deles. Eu acho perfeito esse tema. Não, o Rogério é maravilhoso, né? Eu acho bacana porque o Rogério não tem uma questão de religião, uma questão de sabedoria, buscada nos livros mais sagrados que existem no nosso planeta. Bom, mas antes de fechar, a gente está no nosso momento final, mas eu tenho que fazer a última pergunta, Rogério. Você não se importa de fazer a última pergunta? Não, de maneira nenhuma. Se eu puder responder. O Rogério sabe, ele me conhece muito, eu adoro conversar com o Rogério, porque eu adoro saborear todo esse conhecimento, que isso nos liberta. Conhecimento é poder e vem para nos libertar também. Rogério, esses senhores do mundo, nós, enquanto humanidade, que estamos no meio desse jogo, dessas potestades, nós, se fizermos uma opção correta, nós venceremos? Veja, não há a menor possibilidade deles vencerem. Não há. Eles vão fazer um estrago muito grande, eles vão matar muita gente, eles vão matar muita gente. Não, o que está aí não é, acredite, é dolorido o que eu vou dizer, Cris, o que está aí não é gota do que eles vão fazer, tá? Não é nem gota do que eles realmente vão fazer ainda, tá? Por conta deles, o planeta vai rachar praticamente no meio, por conta deles, por culpa do que eles estão fazendo, tá? Agora, não há a menor possibilidade deles vencer. Eles acham que vão vencer, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O livro do Apocalipse mostra claramente: vencerão os eleitos, vencerão os fiéis, vencerão os que estão com o grande general que é Cristo. No céu, Satanás também achou que ia vencer, Cris. Ele achou, mas hoje ele sabe que ele é derrotado e sabe que vai ser derrotado. Então, o que ele quer hoje é levar o maior número possível com ele. É só isso que ele pode fazer. E, infelizmente, Cris, os senhores do mundo acham que vão vencer. Não vão, Cris. Isso eu não tenho o menor medo. Não tem. Tenho certeza. Confio também que não. Ninguém pode mais do que Deus, não. Força crística é maravilhosa, está sobre nós. Mas nós temos que, como o Rogério falou, eu acredito fielmente nisso, a gente tem que fazer a nossa opção agora. A gente não pode deixar para depois. Em atitudes corretas e ser o nosso máximo melhor possível todos os dias e dizer não a qualquer tipo de maldade. Né, Rogério? É por aí, não é isso? Perfeito. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? É o mínimo. O primeiro passo, Cris, embora isso também pareça absurdo, o primeiro passo é entender, Cris, que nós não somos nada. É a primeira coisa que o ser humano tem que entender. Nós não somos nada, nós somos uma poeirinha nesse cosmos, e enquanto o ser humano estufa o peito e acha que é alguma coisa, Deus não pode fazer nada por ele, Cris. Nada. O ser humano precisa entender que o valor dele só pode ser medido pelo amor que Deus tem por ele. Só. É isso que ele vale. Ele vale muito porque Deus o ama. Mas sem Deus, ele não é absolutamente nada, e Satanás, com um sopro, queima todos eles. Um sopro, não precisa mais que isso. Só não queima porque Deus nos protege a todos, tá, Cris? Esse é o primeiro passo. Entender que nós não estamos evoluindo, nós estamos regredindo, entender que nós estamos cada vez mais fracos e precisamos de auxílio, precisamos de uma força fora de nós. Esse é o primeiro passo, Cris. Bom, eu convido o Rogério na semana que vem a continuar com esse tema e esclarecer cada vez mais o nosso público e a gente aqui também. Aqui eu estou bebendo da fonte desse conhecimento, desse maravilhoso. Rogério, gratidão por esse programa, gratidão, Cris Lantin. Estamos nos nossos momentos finais, infelizmente. Deixa a sua mensagem, Rogério.
Não, Cris, tudo que eu posso dizer é uma frase, né, que para mim ela me renova dia a dia, né? Dia a dia. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, Cris, todas é todas. Então, quando eu vejo, por exemplo, todos esses senhores do mal, quando eu vejo essas coisas absurdas que fazem os juízes, quando eu vejo, tudo colabora. Só fazem porque Deus permite, mas não permitirá que se toque nos seus servos. Isso é o mais importante. Verdade. Que assim seja. Rogério, que Obrigada, assim seja. Espero Rogério. você na próxima. Gratidão, Rogério. Até Obrigado a vocês. Obrigada. X, pessoal. Deus abençoe a vocês grandemente. Você muito também. Obrigado pela oportunidade. Você também, Rogério. Gratidão por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Beijo no seu coração. Gratidão a você que nos assiste. Até o próximo Conexão X. Com o pessoal do alto, hein, pessoal? Vem com a gente nessa jornada. Um abraço, Amém. Rogério. Um abraço, Lantinho. Um abraço. Tchau. Abraço, a todos vocês.